Amém, amém. Estamos ao vivo agora para a nossa live com Vinícius Misael. Amém. Estou aguardando o pessoal entrar. Nossa live escatológica, com muita ansiedade, com muita expectativa, a melhor palavra é essa. Estamos esperando. Amém. Agora vamos dar início. Aleluia! Glória a Deus, Tudo Vinícius. bem? Tudo Graças bem, a meu irmão? paz. Tudo bem, e o senhor, como é que tá? Eu não estou ouvindo, deixa eu ver se eu... Oi, Fala tá me aí. escutando? Agora, tudo bem. Tudo na E paz, e aí, aí, como é? Vinícius, como estão as coisas? Bem demais. É tudo diferente, né? Se adaptando à nova realidade, né? De quarentena, né? De igreja online. É. Mas graças a Deus a gente estamos se adaptando aí. Amém, Vinícius. Deixa eu fazer a apresentação, né? Sei que o pessoal está Uhum, entrando agora, uhum, mas aos poucos vai completando aí. aham, Então, hoje nós vamos fazer a nossa live especial com Vinícius Misael. O Vinícius é o pastor presidente da Igreja Verbo da Vida na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, uma igreja grande. A gente conhece já há uhum, vários anos, conhecemos a sua família, toda a sua família é uhum. envolvida com a palavra de Deus, todos têm chamado, isso é uma grande Amém. bênção. E eu me sinto honrado, Vinícius, de estar aqui com Glória a Deus. você. E nós da Igreja Verbo da Vida aqui de Maringá, né, Uhum, nos sentimos honrados também pela sua presença e uhum, dessa oportunidade da gente extrair de você, né, os uhum. conhecimentos escatológicos. Que E isso, eu que vou aprender aqui, né, pastor? que é isso, todos nós estamos aprendendo, né? É, Na verdade, eu estamos aprendendo até esse negócio de live. Eu estava dizendo para a Fabiana é, que esse negócio de live é muito bom porque aham. tira aquela coisa meio formal de estar na frente de um púlpito, né? Então é mais um É um bate-papo e as desafio, coisas vão fluindo, a eu, unção vai fluindo de uma forma diferente, né? é De isso forma mesmo. totalmente diferenciada. Então o Pastor, eu pessoal. queria Oi. agradecer ao senhor, né, pelo convite, né, queria dizer, né, pro pessoal de Maringá ali, que esse foi meu professor, né, dizer pro pessoal que me segue, foi meu professor de escatologia. Então, se você gosta das minhas aulas, se você acha que, né, eu sou bom professor de escatologia, 90% se deve a esse homem aí, que foi meu professor, que me inspirou a estudar essa matéria, e foi a melhor matéria que eu tive no Rema, e por isso que, né, eu decidi estudar mais sobre esse assunto, e eu sou professor de escatologia por causa dele. Ah, que isso, Graças a mano. Deus. Mas Obrigado esse pela assunto, honra aí, professor. como todos os outros, mas muito mais ainda esse assunto, que ele é repleto de informação, né? Aham, Meio que, mesmo eu, tudo bem, eu agradeço esse reconhecimento aí, mesmo que haja isso, mas é um assunto tão repleto de informação e uhum, que termina que cada um vai caminhando e trilhando a sua própria, né? é A verdade. sua própria revelação. E isso é muito bom, porque todos os professores, sejam esses que entraram agora no Rema, ou os Uhum, mais antigos, todos eles têm uma parcela de contribuição, né? Para é ajudar, verdade, para é ensinar. E outra verdade. coisa, eu vejo assim que a profecia bíblica, né? A Uhum, profecia bíblica, ela é assim, pelo seu próprio cunho revelacional, uhum. ela faz com que cada um de nós tenhamos revelações Diferente, particulares sim. em cima Uhum, daquilo que já é geral, uhum. né? E Isso. Deus vai mostrando algumas coisas assim, e isso é muito É. bom, cada um tem a sua Eu parcela de gosto, contribuição. eu gosto bastante de, quando eu comecei a dar aula, né, eu já tinha escutado a sua aula, aprendi escatologia através da sua aula, né, mas e quando eu fui ensinar, eu comecei a escutar outros professores e é justamente isso que o senhor está falando, né, como há vários professores que pegam um texto, né, e conseguem extrair coisas diferentes que agregam, né? Então, muita coisa do que eu falo nas minhas aulas, eu pincelo de algo que professores falaram, né? E isso agrega muito conhecimento à minha aula. E é justamente isso que o senhor está falando, né? De tanta riqueza que a gente tem, né, de conhecimento hoje em dia, né, no Rema, quantos professores bons nós temos de escatologia, Isso. e eu acredito que a conversa aqui vai ser produtiva demais. Amém. Então vamos retomar, vamos colocar assim.
no tema de hoje, né? Como a gente pôs no cartaz para o pessoal ver, o tema que a gente vai abordar esses temas. Antes de eu dizer, eu queria dizer que esses temas têm surgido por conta da carência, né? As perguntas que as pessoas fazem, né? Isso mesmo. Talvez um aluno do Rema, que tenha feito escatologia, talvez não tenha tanto essa dúvida. Mas outras pessoas que não fizeram Rema, né, como o assunto de escatologia é muito encorpado, às vezes a gente fala em alguma pregação, mas isso não fica muito guardado dentro da pessoa, e algumas dúvidas surgem, né? E uma delas é essa, que é o tema de hoje, né? Porque as pessoas confundem muito. Eu até estava falando com o Maneco quando tive a live com ele, e depois na minha live particular também, por causa dessa frase, né? Muita gente diz, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí essa frase, Jesus está voltando, por causa do verbo voltar, né? Faz a confusão na cabeça das pessoas, e as pessoas não conseguem muitas vezes entender, Vinícius, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Né? E o tema de hoje é justamente essas diferenças. O que é o arrebatamento em si? Aí a gente pode ficar livre para falar alguma coisa sobre o arrebatamento, né? E também o que é a segunda vinda. Não exatamente só as diferenças, mas o que é que faz essa coisa toda? O que é o arrebatamento, né? Aí eu gostaria, né, você como convidado, que começasse a discernir sobre isso aí, né? Sobre a segunda vinda e o arrebatamento. Tá bom, bom demais. Então, como o senhor falou, né? É um assunto que, para mim, quando eu fiz escatologia, foi um assunto que trouxe mais revelação para mim, né? Porque eu mesmo achava que as profecias que falavam sobre a segunda vinda estavam falando sobre o arrebatamento, né? E, na verdade, quando a gente estuda escatologia, a gente sabe que são coisas, são eventos diferentes, né? Então, muito do que as pessoas falam sobre a vinda de Jesus, elas estão se referindo ao arrebatamento, mas a maioria das profecias que falam sobre a vinda não estão falando sobre o arrebatamento, mas estão falando sobre a segunda vinda de Jesus, que são eventos diferentes, né? E quando o senhor falou sobre esse verbo voltar, né? Aqui, Assim. aí travou um pouco. São coisas que acontecem na live. Então, quando como o senhor falou, né, do verbo voltar, né, as pessoas acreditam que o arrebatamento de Jesus está vindo para ele vir de fato, né, estabelecer o seu reino aqui na Terra. Mas esse evento, que é a segunda vinda, que é o momento em que Jesus vem para estabelecer de fato o seu reino na Terra, o milênio, como a gente fala, um reino de justiça, paz e alegria, que vai durar 1000 anos, é um evento diferente do arrebatamento, né? O arrebatamento, ele é a vinda de Jesus, mas uma vinda para buscar a sua igreja, né? E Jesus não vai pisar na terra, Jesus vai ficar nos ares, como Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Jesus vai ficar nos ares, né, e nós vamos encontrar com ele nos ares. Então essa é uma diferença muito importante, porque algumas profecias, né, falam de Jesus pisando na terra, outras falam que ele vai estar nos céus, vai estar nos ares, né? Peraí, geralmente eu gosto de perguntar para os alunos, né? Peraí, ele vai pisar na terra ou ele vai ficar nos ares? Né? Mas é porque as pessoas não entendem que são eventos diferentes, são duas coisas diferentes, né? Quando a Bíblia fala sobre Jesus pisar na terra, né, tá falando sobre a segunda vinda, o momento que Jesus vai vir lá no final da tribulação para pisar na terra, estabelecer o seu reino, estabelecer o milênio aqui na terra. Quando ele fala sobre ficar nos ares, ele está falando sobre o arrebatamento. Por quê? Porque Jesus vai vir, né, na sua companhia vão vir aqueles que dormiram, aqueles que morreram em Cristo, né, que estão lá em espírito e em alma, o seu corpo virou pó, está aqui na terra. E no dia da ressurreição dos mortos, né, no dia do arrebatamento, Jesus vai vir, na sua companhia vão vir aqueles que morreram, aqueles que dormiram. E ele vai vir, só que ele não vai pisar na terra. Ele vai ficar nos ares, né? Aqueles que morreram ou dormiram em Cristo vão recuperar os seus corpos, vão ressuscitar. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, né? Que primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós, os vivos, vamos ter o nosso corpo glorificado, transformado. E daí a gente vai ser arrebatado e vamos encontrar com Jesus nos ares.
E nesse momento Jesus não desce para a terra, né? Jesus fica no céu, no primeiro céu, como nós falamos, né, que seria o firmamento. Ele fica no primeiro céu, nos espera, nós encontramos com ele nos ares, e aí voltamos para o céu, né? Então esse é o evento chamado de arrebatamento, né? Que essa palavra arrebatamento vem do grego arpazo, né, que significa literalmente um rapto, né? E a palavra utilizada em inglês para o arrebatamento é rapture, né, que significa arrebatamento, literalmente arrebatamento, né? Uhum. Então é um momento que outro ponto importante que diferencia o arrebatamento da segunda vinda. Por exemplo, tem professores que falam, como eu falei, que falam que Jesus vai ficar nos ares, tem outros que falam que Jesus vai pisar na terra. Tem outros que falam que Jesus vai vir como ladrão da noite, e outros falam que ele vai vir como relâmpago. Peraí, mas um relâmpago não é como um ladrão, são coisas paradoxais, né? São coisas diferentes. Se o ladrão viesse como relâmpago, ele não roubava ninguém, né? Não? É verdade. E geralmente eu gosto de falar na aula, né? Imagina um ladrão chegando na sua casa como um raio, como um relâmpago, né? Ele não chega como um relâmpago, acendendo todas as luzes, chamando a atenção, não. Ele chega de fininho, né? Ele chega só para pegar aquilo, né? Ele não alerta ninguém, ele não fala com ninguém, ele vai, entra, ninguém percebe, os donos da casa não percebem, ele vai lá, pega aquilo e sai. E é justamente essa figura utilizada, né, principalmente por Paulo, para falar sobre o arrebatamento, que é Jesus vai vir como ladrão da noite. Ele vai pegar o mundo de surpresa. Nós que somos cristãos não vamos ser pegos de surpresa, mas o mundo vai ser pego de surpresa, né? Ele vai falar que é como nos dias de Noé, né? Eles se casavam, davam-se em casamento, e aí veio o julgamento, né? Veio o dilúvio. Uhum. Então eles estavam vivendo suas vidas normais, como a gente vê isso hoje em dia, né? As pessoas vivem as suas vidas normais. Muitos consideram a volta do Senhor, como Pedro fala, tardia, né? Ou, né, muitos acreditam que essas coisas não são mitológicas, né? Isso aí é a história da Bíblia, não vai acontecer. Mas a Bíblia fala que literalmente um dia, né, tem um grupo de pessoas que vai sumir da terra, né? Que esse grupo somos nós, os crentes, né? Jesus vai buscar e ele vai vir como ladrão da noite. Ninguém vai perceber, ninguém vai ver, né? E as pessoas literalmente vão desaparecer do mundo. Vai ser um dia glorioso, né? Para nós como igreja, mas para as pessoas do mundo vai ser um dia terrível. Uhum. Só pelo simples fato do arrebatamento acontecer já é um grande evento mundial, né? Imagina aí milhões de pessoas aparecendo do nada. Como que o mundo vai explicar isso, né? A mídia, porque hoje a gente tem celular, a gente tem como... Imagina uma pessoa fazendo uma live aqui. Imagina se o arrebatamento acontecesse agora. Apareceu e você aqui na hora. Aqui. Não tem como contestar isso. Não vai falar que é edição de vídeo, não, está sendo ao vivo, né? Então, só isso já é um choque para o mundo, né? Eles vão dizer as desculpas deles, né? Eles vão dizer a desculpa deles, que a gente foi para outra dimensão. Foi abduzido, né? Foi abduzido, quer dizer, o diabo também não dá ponto sem nó, né, Vinícius? Essas coisas aí do investigador, a gente já sabe por que é que está surgindo nova era, né? Nova era, o Avatar vai vir, vai... Na verdade, eu gosto, às vezes, né, quando eu tenho direção nas minhas aulas do Rema, dependendo da turma, eu gosto de tocar nesse ponto aí, né? Eu digo assim, rapaz, por que você acha que está surgindo essas coisas aí, né? Tem duas coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro, essa história de nova era, de disco voador e tal, que é uma forma de dar desculpas. Ao mesmo tempo, você vê a proliferação de filmes de ficção científica e de coisas assim, que fala de pessoas desaparecendo, indo para outra dimensão, voltando no tempo. Isso tudo é para quê? Para criar no inconsciente coletivo, como dizia Jung, né? A ideia de que se os cristãos desapareceram, eles devem ter sido de alguma forma, tem que ter uma explicação científica. Então a explicação científica foram para algum outro planeta, outra dimensão, alguma coisa. E aí é uma das coisas, Vinícius, que eu ficava me perguntando. Duas grandes perguntas que eu tinha, dúvidas que eu tinha dentro de mim sobre
isso tudo, era primeiro porque que o anticristo vai ser aceito por grande parte da população, né? Porque nós vivemos num mundo globalizado onde a informação tem sido disseminada e esse tipo de mentalidade de idolatrar uma pessoa é uma coisa mais de 100 anos atrás, né? E eu ficava me perguntando isso. E o segundo é, como é que aquele povo, durante o período da grande tribulação, apesar de todos os juízes, ainda continuavam incrédulos, né? Eu sei que havia a operação do espírito do erro, mas aí tem duas grandes respostas, né? A primeira, por que o povo vai aceitar o anticristo? Porque com certeza o anticristo vai vir depois de uma grande crise financeira e talvez até guerra. E isso vai fazer com que o povo aceite passivamente, né? A Alemanha nazista era um povo culto, né? E até eles mesmos se admiraram como um indivíduo ridículo, com um bigodinho assim, conseguiu aquilo tudo, mas foi por causa da crise, né? E a outra coisa, como é que o povo vai passar a grande tribulação e ainda vai continuar incrédulo? Ora, porque o inconsciente dele está totalmente contaminado com essas ideias supostamente científicas de que as pessoas vão para outra dimensão, vão voltar no tempo, essa coisa toda. Então isso está sendo um bombardeio na mente das pessoas, porque para quando desaparecerem milhões de pessoas, que somos nós, né? Eles têm esse tipo de ponto de vista, é uma coisa meio louca, mas ao mesmo tempo a gente vê, você mesmo falou aí essa questão do desaparecer, né? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 que para poder ser salvo precisa confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que ele foi ressuscitado dentre os mortos, né? Então eu sempre digo assim nas minhas aulas, rapaz, a maior prova e a maior peneira de crente é se ele crê na ressurreição. É isso porque, mesmo. como diz Paulo, se numa ressurreição nós somos as mais infelizes das criaturas, né? E a nossa fé, né? O povo é meio um negócio meio louco, parece coisa de ficção científica, né? Isso mesmo. E bem pontuado isso que o senhor falou, né, sobre essa questão do anticristo, né? Eu também me perguntava, né, como que as pessoas vão aceitar dessa forma tão de bom grado, né, e vão até adorar, né? A gente, como o senhor falou, né, isso era mais comum, sei lá, na antiguidade, na Idade Média, né, tratarem um rei como Deus, né, um imperador como Deus. Mas hoje em dia, né, com o conhecimento que a gente tem, né, eu fico pensando, rapaz, como é que eles vão aceitar esse tipo de pensamento, né, e de imposição? Mas o senhor lembrou aí de Hitler, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em frangalhos, a economia estava em frangalhos, a inflação era uma das maiores inflações do mundo, né? Diz que eles levavam, para você comprar um pão, você tinha que levar um carrinho de mão de moeda. De tão desvalorizada que era a moeda. Então, a necessidade criou, né, esse líder, né, e fez com que as pessoas aceitassem. Então, a gente vê tudo isso que está acontecendo, né, do coronavírus, né, desse contexto geopolítico, de saúde, econômico, isso me mostra que é fácil disso acontecer. Porque como que as pessoas estão com a mente, elas perderam completamente a racionalidade, né? Elas seguem pelo medo, elas se guiam, né? O mundo, não estou falando dos cristãos, mas o mundo, né? A gente vê até muitos cristãos também sendo guiados por medo, sendo guiados por notícia, né? Por pânico. E isso é só uma doença, isso é só uma pandemia. A Bíblia fala que na tribulação, né, no princípio das dores, só no princípio das dores vai ter, só no princípio das dores vai ter epidemias, não é só uma epidemia, são epidemias, guerras, fomes, né? Fora os ataques de animais também, animais, feras, terrestres. Então, se só uma epidemia está causando tudo isso, agora imagina, guerra, fome, tudo isso junto. Imagina só. Imagina o caos, né? E isso é só o princípio das dores, né? Aí daqui a pouco a gente volta para o tema do arrebatamento e da segunda vinda, só porque dizer uma coisa. As pessoas muitas vezes perguntam sobre, e esse negócio do coronavírus, né? Eu estava até conversando com o Maneco, não só em off, mas também aqui na live, né, que a gente fez. Que é a questão do seguinte, o que pode estar acontecendo não é um sinal, porque as pessoas ficam pensando, isso é sinal da volta de Jesus. E uma das características do arrebatamento é que ele não tem sinal, né? Não tem sinal, é isso aí mesmo. As pessoas ficam confusas assim, mas e esse negócio do coronavírus? Aí eu sempre digo o seguinte, como a gente citou a Segunda Guerra,
Pessoal, a gente é eu quero que todos prestem atenção exatamente isso que eu vou dizer agora. Irmão, pessoal, a gente é uma geração que nunca sofreu uma guerra mundial. Isso. A gente é uma geração... sabe o que é sofrer, né? A gente não sabe o que é sofrer, pessoal. A gente não passou por uma peste, como aquela peste da Idade Média, que morreram mais de 50 milhões de pessoas, né? Não tivemos nada, não passamos pela Primeira Guerra Mundial, nem pela Segunda. Sim. E aí as pessoas têm aquela tendência de pensar, misericórdia, se acontecer uma guerra, Jesus vai arrebatar a gente antes. Quem dera, pode ser, mas eu quero lembrar a todo mundo que nós tivemos a peste, a igreja estava... E a igreja não foi arrebatada. Passamos pela Primeira Guerra Mundial, a igreja estava e nós não fomos arrebatados. Passando pela Segunda Guerra Mundial, a igreja estava e nós não fomos arrebatados. O que é que impede de algumas coisas como essa acontecer e ainda não ser a grande tribulação, não é? Isso mesmo. E aí eu digo assim, as pessoas dizem, mas e esse coronavírus? O que pode ser o coronavírus, que eu acredito que seja, é um componente da preparação do quadro profético, né? Isso mesmo. Então eu disse para Maneco, uma coisa é certa, mesmo que na melhor hipótese, vamos pensar no melhor quadro. Qual é o melhor quadro? Daqui a uns 2 meses, todo esse ciclo do vírus passou e algumas pessoas vão ficar ainda com cuidado para não se sujar, tal, né? Álcool gel e tal, e aí o vírus diminua e tal. Vamos pensar no melhor quadro, mas uma coisa ficou bem clara para todo mundo, para os crentes, para quem é do mundo, para todo mundo, e para o diabo e seus anjos também. O que é que ficou bem claro? É muito fácil fragilizar esse mundo. Isso mesmo. É muito fácil botar todo mundo numa histeria, fora, né? Histeria. Então, aí é onde eu disse para Maneco, é por isso que eu creio que Deus moveu o irmão Reagan e outros irmãos naquela época, no século XX, para dar início, né, através da unção do Espírito Santo, nesse movimento da palavra, da fé, porque a única esperança do povo no meio de uma situação como essa, do cristão, é tirar o foco das emoções e botar na palavra. Isso, que não muda, verdade, né? Isso mesmo, que não muda, a palavra é imutável, as circunstâncias passam. Existe uma verdade que é relativa, né? Que é uma verdade que passa. E a verdade da palavra de Deus é absoluta, ela jamais passa, independente das circunstâncias, né? Exatamente. E muito bom que o senhor falou aí sobre essa preparação, né? Eu estava conversando com o Marcos Honório Júnior, né? Justamente sobre isso. Por mais que a gente não esteja na tribulação, tem muita gente falando que a gente está no princípio das dores, que a gente começou a tribulação já. Aí a gente falou que não é possível, né? Porque primeiro, para a tribulação acontecer, a gente não vai estar mais aqui, né? A igreja vai ser arrebatada, né? E teria que aparecer o anticristo também, né? Além da gente ser arrebatado, o anticristo se revela. A tribulação ela só começa quando o anticristo se revela, né? Então, essas duas coisas precisam acontecer. Que é o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, a partir do capítulo 2, né? Que é a apostasia, né? Que é a separação da igreja da terra, e a revelação do iníquo, né? Que é o anticristo. Então a tribulação não pode ter começado ainda. Mas nós estamos vivendo um período, a gente pode dizer que pode ser uma preparação. Porque a tribulação ela é um período de grandes eventos cataclísmicos que vão afetar a natureza, que vão afetar... É o diabo perseguindo as pessoas, é o anticristo perseguindo os judeus, perseguindo os crentes da tribulação, né? Aqueles que aceitam Jesus na tribulação. São desastres naturais acontecendo, são fomes, epidemias, guerra, tudo de ruim acontecendo em 7 anos. Né? Então, mas essas coisas não vão acontecer do nada. Né? Eu imagino como uma crescente de eventos, né? Por exemplo, o último grande evento que a gente teve foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Assim, um evento que mexe com o mundo inteiro. A gente está vendo algo parecido agora, mas que não tem como a gente comparar com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com gripe espanhola, com peste bubônica. Mas... Até a gripe espanhola, né? Você falou aí, né? A Inquisição também, que não atingiu o mundo, mas matou muita gente, né? E a própria perseguição, né? A perseguição judaico-cristã, o senhor é professor da história da igreja, sabe falar muito melhor do que eu sobre isso. No início da igreja, as pessoas achavam que, né, a própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, eles achavam que estavam na tribulação. Eles estavam sendo tão perseguidos, tão
injuriados por causa do nome de Jesus, que eles estavam achando que estavam na tribulação. Então esse é um pensamento que é recorrente, né? Mas o que a gente está vivendo não é fichinha comparado com outros eventos que... Mas não deixa de ser uma preparação também, né? Preparação. Eu acredito que pode ser. Isso é uma suposição. Eu sempre digo nas aulas de escatologia. Escatologia é um ambiente tão movediço, né? Tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo movediço, que você pode especular muitas coisas que podem até ser verdade, mas aí eu digo para o pessoal, mas lembra, especulação não é a palavra, né? A gente tem que ficar só com a palavra. Agora existem suposições, né? Eu sempre digo, olha pessoal, teorias, né? Quando eu falar, eu sempre digo às vezes quando tem um espaço e eu vejo que pode falar, né? Eu digo assim, pessoal, eu vou dizer uma coisa agora quem fala é o pastor Sérgio, é uma suposição, não é a palavra de Deus. É a opinião pessoal, medite, né? Isso, e coloque junto com a palavra e veja se encaixa, né? Então, como, por exemplo, suposições a respeito, porque aqui no novo céu e na nova terra não vai ter o mar, aquelas coisas todas, né? E então eu sempre digo assim, é uma suposição, agora é uma suposição, é o pastor Sérgio que está dizendo, não é o que está escrito na palavra, nem a profecia, né? Então pode ser que isso que está acontecendo com o coronavírus não seja exatamente o anticristo, mas pode ser seguidores do anticristo que estão fazendo preparações ou testes, né, para isso. Aí a pessoa pode perguntar, ué, e Deus permitiria? Ué, por que não? Tem tanta gente que faz tanto mal, mata milhões de pessoas, e não necessariamente isso é um sinal, e não necessariamente isso é o anticristo, né? Porque o diabo tem seus adoradores, né? Eu não sei, isso é uma suposição, pode ser. Mas eu estava dizendo para Maneco, né? Olha só, existem muitas possibilidades aqui a partir de agora, né? O melhor quadro é esse que eu te falei, daqui a 2 meses passa o ciclo, né? E aí as pessoas mudam um pouco a partir de agora essa atitude de limpeza e tal, mas continua tocando para frente, mas de qualquer forma vai ter uma certa crise econômica, talvez não tão grande, mas vai ter. Aí tem as outras possibilidades. Qual seria a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é que a gripe, esse negócio vai embora, mas a crise econômica seja demorada e bem difícil, né? Ainda existem outras possibilidades. A crise econômica demorada e bem difícil pode levar a uma terceira guerra mundial. Porque o quadro para uma terceira guerra mundial já existe. E qual seria? Instabilidade política e econômica. E sempre o que há atrás de uma guerra é aquela história, o culpado, né? Os culpados já existem. Não vou dizer aqui, não vou abrir a boca para dizer, mas já existe uma certa instabilidade política que pode ser que algumas nações já encontrem alguns culpados, né? E então pode ser que a coisa esquente, fermente, demore mais um ano ou 2 e vá até para uma terceira guerra mundial, né? Então aí vai piorando os quadros, né? Seja por causa de uma crise financeira posterior, ou seja porque acabou e lá daqui a 2 ou 3 anos tem uma nova enfermidade ou uma crise financeira, seja porque essa crise financeira vai levar a uma terceira guerra mundial, seja qual for o quadro, né, a gente vê que está preparado o ambiente para o advento do anticristo, né? Então, sim, isso mesmo. Na melhor hipótese, vamos supor que daqui a 2 meses está tudo resolvido, tá? Mas ficou claro que é muito fácil fragilizar esse mundo, né? Então, também eu espero que todo irmão que esteja ouvindo a gente aqui e vendo, também fique muito claro da necessidade de viver uma vida de fé, né? Isso mesmo. De alegria, de fé, porque, como a gente, voltando ao tema agora, né? O tema é o arrebatamento e a segunda vida. Quando Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 4 sobre essa questão do arrebatamento, ele fala sobre consolo, né? Que nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, a bendita esperança. O arrebatamento. E além de tudo isso aí tem outra coisa, né, Vinícius? Que a pessoa pode estar pensando assim, aí misericórdia, o pastor falou da possibilidade de uma guerra e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se nós vivemos uma vida de fé, nós temos provisão, nós temos proteção, nós temos cura, independente do que está acontecendo no mundo. Isso Como mesmo. dizia aquele adesivozinho, né? O mundo pode estar em crise, mas eu estou em Cristo. Isso mesmo.
A gente já está desfrutando do milênio, né? Em Cristo, nós estamos desfrutando de tudo que o milênio vai proporcionar para o mundo inteiro, né? Isso. E eu gosto o milênio já está dentro de nós, né? E eu gosto de falar, né, que, por exemplo, até eu falei num domingo uma ministração sobre o pior que pode acontecer com a gente, né? Imagina o pior dos seminários, é a gente morrer. E mesmo a gente morrendo, a gente já está no lucro. Porque Paulo fala que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para o crente não tem perca. Não tem perda. Se a gente vive aqui... A Bíblia diz que a gente nem morre, né? A gente só dorme, né? E alguns confundem dizendo que a gente vai ficar dormindo sem ter consciência, mas a gente vê que na Bíblia fala que a gente tem consciência, mas a Bíblia diz que nós dormimos, o que dorme é o corpo, ou seja, esperando a ressurreição, né? E a própria figura do dormir, né, significa que dormiu, ele vai acordar depois, né? E justamente falando da ressurreição, né? A gente aqueles que morreram, dormiram, né? Dormiram, mas um dia eles vão acordar. Eles vão ressuscitar em um corpo glorificado, um corpo que é perfeito, um corpo sem dor, sem enfermidade, que não vai estar mais sujeito à morte, né? Então, a vida do crente é essa, né? A gente não pode ficar... Eu vejo tantos crentes atemorizados, com medo, e eu fico, rapaz, não faz sentido isso. Faz sentido. Tem gente... nesse domingo eu preguei sobre os 3 medos, né, que estão surgindo nas igrejas, né? Todos eles não têm cabimento, mas eu entendo que algumas pessoas não têm essa palavra da fé, né? Alguns não têm porque nunca ouviram, alguns não têm porque o espírito que há no mundo cegou o entendimento deles, e alguns não têm porque, embora estejam ouvindo, ainda não estão vivendo. E aí há 3 medos. O primeiro medo é o medo da doença, medo de ficar doente, esse Covid-19. Aí eu digo, isso não tem cabimento. O Salmo 91 é claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, nem praga nenhuma, nem mortandade que assola ao meio-dia vai atingir essa pessoa se viver uma vida de fé, né? Aí o segundo medo que o povo nas igrejas estão tendo, né? Além da enfermidade, é o medo de ter um prejuízo financeiro. Algumas pessoas são profissionais liberais, alguns têm comércios pequenos, tem algumas empresas que estão fechadas, né? E que com certeza traz um prejuízo financeiro, isso é real, né? Mas aí é onde eu digo, e a Bíblia não diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades? Então, e não diz também que o Senhor é o nosso pastor e nada faltará? Então esse segundo medo também, né, não tem cabimento. Não tem fundamento. Não tem fundamento. E o terceiro medo que alguns crentes têm é esse que a gente está resolvendo agora. É o medo de não ser arrebatado ou o medo de passar pela grande tribulação. Isso não existe. Então não há motivo, né? Aí eu comecei essa pregação dizendo uma coisa. Aquele texto de Efésios que Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Falta iluminação a respeito de escatologia, falta iluminação a respeito da proteção de doenças e falta revelação a respeito da provisão. Sobre prosperidade. Somente, né? E a palavra da fé, ela atinge esses 3 alvos com muita propriedade, né? Muito então, bom. Ficou claro, a gente tem que ficar cada vez mais na palavra, né, Vinícius? Cada vez mais na fé. Firmado. E eu disse até para a Mané que é muito bom essas lives, né, para o povo ver que a gente está tudo crendo da mesma forma, né? Alinhado, né? Alinhado, nós temos a mesma visão, nós cremos no que está escrito na palavra, nós somos da fé, nós não estamos desanimados. Por que isso é tão importante, Vinícius? Eu não vou citar nomes, mas eu vi uma certa pessoa que é um proeminente em escatologia aí, e essa pessoa chegou ao ponto, ele é pré-tribulacionista, né? Mas ele estava tão chocado com essas notícias que estavam vindo da Europa, que o pânico entrou nele, porque ele começou a dizer: eu respeito as pessoas que creem na grande tribulação, pode até ser que a gente passe pela grande tribulação. Já mudou a crença dele. Então ele já começou a abrir. Por que ele começou a abrir? Por causa do medo, do pânico. E a gente que tem essa palavra da fé, nós ficamos até o fim com o que está escrito na palavra. Isso mesmo. Tudo pode passar, mas a palavra... Palavra não passa. E eu vi um pregador dizendo uma coisa ontem maravilhosa, aquele versículo do Velho Testamento que Jesus Cristo diz, que Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Isso mesmo. Ele não muda.
Não muda. Ele é o mesmo. Uhum. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso é maravilhoso. E outra, e Deus já passou, Deus é eterno, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus já passou por 2020, né? Deus já sabia tudo que isso ia acontecer. E se a gente está vivendo nessa geração, para justamente a gente fazer a diferença, né? E não aceitar esse tipo de relatório, não aceitar o que o mundo está falando, mas se firmar mesmo no que a palavra de Deus fala, né? Eu estava vendo a live ontem do pastor Reagan, né? Do nosso apóstolo. Isso, assim também. Maravilhosa, né? Maravilhoso. E ele perguntou, o Guto perguntou, né, para o pastor Reagan, o que você aconselharia para os pastores, né, hoje em dia, nesse momento de crise? Ele falou, ó, eu falaria o que meu pai sempre falou. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Né? O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? A palavra de Deus mudou? Não. A palavra de Deus ela é muito mais antiga do que esse mundo. Né? Esse mundo foi criado pela palavra de Deus. Né? Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Então a gente tem que estar firmado no que a palavra de Deus fala. Exatamente. Né? E quando não ele nos falou amoldar. Aí... Pode falar. Pode dizer. Não nos amoldar, não moldar a palavra à nossa vida, mas a nossa vida à palavra. Exatamente. Quando ele falou isso aí, eu me lembrei também do pastor Bud, né? Porque o pastor Bud sempre dizia isso, né? Quando alguma notícia ruim vinha, alguma coisa, ele dizia, peraí, o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? E eles são exemplos. Né? Então, tanto o Kenneth Reagan como o pastor Bud são exemplos para nós de como agir diante da situação. O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso aí, né? A pessoa pode dizer, mas a palavra de Deus não fala nada de Covid-19, nessa época da globalização, não fala, mas ela fala em termos gerais de tudo isso. Fala de pestes. A palavra fala sobre enfermidade, sobre provisão, não é? Sobre proteção, sobre a volta de Jesus. Tudo isso. O próprio Salmo 91 fala sobre pestes, né? Que a peste não vai alcançar aquele que está firmado, está no esconderijo do Altíssimo, né? E é interessante, Vinícius, que nesse Salmo 91, eu já preguei várias vezes sobre ele, porque eu vejo que tem lá no Salmo 91, dois versículos, ele diz assim, porque disseste. Então, é algo que a pessoa fala. Né? Isso mesmo. Porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, meu abrigo, tal. Porque disseste. Então, tem que sair pela boca, a pessoa tem que falar, né? É por isso que eu digo, às vezes tem pessoas que têm contato com a palavra da fé, mas não vive, porque não confessa essa palavra. Tem que crer, irmão. Tem que crer na provisão, né? Ô Vinícius, eu queria só ler assim pra gente ir em cima aqui. Peguei aquele quadro, né, da diferença entre o arrebatamento, né, e da segunda vida. Né? Algumas coisas a gente já tratou aqui, você tratou, mas só pra gente pontuar, né? A diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Então, primeiro que você falou, arrebatamento é o retorno de Jesus Cristo nos ares. Isso. Mas a segunda vinda, ele põe os pés pisando na terra. Isso. Mesmo. O segundo ponto, o arrebatamento é uma reunião de alegria. Mas a segunda vinda é um dia de julgamento, é de tristeza, né? Misericórdia. O terceiro, aquilo que você falou também, no arrebatamento ele vem como um ladrão, é secreto. Isso, ninguém vai ver. Mas na segunda vinda, Cristo vem e é visto por todos, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 1, né? Todo olho verá. Até aqueles que o traspassaram, né? Isso é interessante. E é importante isso que o senhor falou aí, porque muita gente também pega aquele texto de Mateus 24, né? Em que Jesus está falando sobre a tribulação, narrando os fatos da tribulação, e ele fala que todo olho verá o sinal no céu do Filho do Homem, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí as pessoas pensam, né, que o arrebatamento todo olho vai ver, né? Todo mundo vai ver Jesus voltando. E, na verdade, esse texto não fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre a segunda vinda. Porque o arrebatamento é secreto, mas a segunda vinda ela é pública, né? Todo olho vai ver, né? Jesus vai voltar com poder, muita glória. Isso. E eu até disse ontem, que ontem eu estava ministrando sobre, a minha live foi sobre o sermão profético, né? Assim, profecia a gente tem que seguir a ordem cronológica, mas tem um aspecto da profecia que é preciso deixar claro, que talvez seja por isso que as pessoas se confundem, né?
que é o que eu chamo de blocos proféticos. Né? A mesma profecia pode ter blocos proféticos, em que um bloco está falando na profecia sobre algo que passou, um bloco profético é algo que vai acontecer há pouco tempo, e outro bloco profético pode ser algo que vai acontecer lá na frente. Né? Então, o maior exemplo disso é o que está lá no livro de Joel, para ficar claro para todo mundo. No livro de Joel, no capítulo 2, no início, Joel está falando de uma praga e de um cerco que ia acontecer naqueles dias, e aconteceu. Né? Depois ele tem um pequeno trecho no livro, no capítulo 2, que ele fala de um arrependimento. Aí quando chega naquele dos últimos dias que você está falando, ele já está com um bloco profético falando de algo que vai acontecer no futuro. E parte desse futuro já aconteceu, que é nos últimos dias vossos filhos, vossos jovens, que é o cumprimento da descida do Espírito Santo, né? Mas tem ainda um outro... lá em Atos 2, né? Isso. Aí por que isso é tão importante? O que é que isso tem a ver? Porque às vezes as pessoas confundem, precisam entender que Mateus capítulo 24, ele está falando sobre a segunda vinda. Mas tem um pequeno bloco ali profético que está falando do arrebatamento. Um pequeno bloco. Mas como é que é isso? Não, porque profecia é assim. A profecia vem, trata um bloco, uma época, aí depois trata outra, né? E assim vai. Deus faz desse jeito. Né? Um exemplo disso também é próprio Isaías 61, né? Isso. Que fala, o Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, já pregou o ano aceitável do Senhor, ponto, né? E aí começa a falar, isso cumpriu a primeira vinda de Jesus, né? Só que aí Isaías, ele continua a profecia, né? E parece que é uma mesma coisa. Profecia Só que já tem, no mínimo, 2 anos de separação entre um cumprimento de um e o cumprimento da outra, né? E o que é interessante, quem inventou isso aí, falou dessa forma que eu estou falando sobre interpretação, não foi um grupo de teólogos, não foi o pessoal da Palavra da Fé, foi o próprio Senhor Jesus. Ele fez questão de mostrar com o que ele disse que a mesma profecia de Isaías tinha 2 blocos. Um bloco de algo que estava se cumprindo ali, e um outro bloco que seria na segunda vinda. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no capítulo 24 do Mateus está falando da grande tribulação, né? As 3 perguntas, né? Isso. Quando acontecerá todas essas coisas? A primeira pergunta é a destruição de Jerusalém, já aconteceu. Olha um bloco de uma coisa que já aconteceu. E as outras 2 é a respeito do futuro, né? Quando são os sinais da segunda vinda e da consumação do século. Outras coisas, né? Aí ele vem falando da segunda vinda, né? Os sinais da segunda vinda. Guerras, rumores de guerras. Que aí ele começa a introduzir o princípio das dores, né? Isso. Aí depois ele fala dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que é o quê? Quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Aí ele começa a falar, e todo olho verá o sinal do Filho do Homem. Aí de repente, Vinícius, olha que coisa interessante. De repente ele põe um bloco ali dentro que tem a ver com arrebatamento. Quer ver a prova? Eu até li isso aqui, ó. O que está escrito a partir do versículo 36. Porque, veja, ele não está falando de sinais, ele diz sinais da grande tribulação e da segunda vinda, né? Sinais. Aí, de repente, ele diz assim no 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Ora, mas ele aí vai falar sobre Noé, né? Isso. Aí ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não os perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Aí ele diz no 40, então 2 estarão no campo. Aí, antigamente eu pensava, eu ensinei sobre isso, pensando que estava falando de ia ser retirado a pessoa que ia morrer, para não entrar no milênio. Mas se você entender que isso aqui é um bloco... Está falando sobre arrebatamento. É arrebatamento mesmo, entendeu? Quando ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado, quem vai ser tomado é o arrebatado mesmo. Isso mesmo. Porque eu pensava de outra forma, porque eu pensava de uma forma cronológica, assim. Se está falando da grande tribulação, então isso aí deve ser tomado para não entrar no milênio. Mas aí foi que eu entendi que isso é um bloco profético, cara. Isso mesmo. Até o versículo 41, quando ele diz assim, 2 estarão trabalhando, um no moinho, uma será tomada e outra deixada. Aí no 42 diz, portanto vigiai, porque não sabeis em quem dia vem o Senhor. Então,
Como é que não Está sabeis? falando Porque é um sobre o arrebatamento. arrebatamento. Isso mesmo. E Não a é? chave para essa resposta está justamente quando Jesus fala. Porque os discípulos fazem 3 perguntas, né? Quando sucederão essas coisas que o Senhor falou, né? Que estava falando sobre a destruição do templo, 70 depois de Cristo, lá e tal. E aí eles perguntam também, quais são os sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Da tua vinda está falando sobre a segunda vida, mas consumação dos séculos está falando sobre o arrebatamento, está falando sobre a tribulação, que essa palavra consumação vem do grego suntoleia, que não denota um fim, mas é um processo, um encabeçamento de eventos que levam a um fim. Né? Então ele vai desencadeando um fim. Nesse sentido, isso, a consumação dos séculos começa desde o momento do arrebatamento. Isso. Quando a trombeta toca. Quando a trombeta toca. E aí faz todo sentido Jesus estar falando sobre o arrebatamento depois, que daí ele vai falar sobre a parábola da figueira, né? Ó, quando vocês virem a figueira dando folhas, está próximo o verão. Né? E a gente sabe que na profecia a figueira representa Israel. Né? E dar fruto significa aceitar Jesus como Messias. Né? E a gente sabe que na tribulação os judeus vão aceitar Jesus como Messias. Então eles estão falando, ó, Jesus está falando, olha para Israel. Quando Israel começar a se preparar, né, para dar frutos, né, e a gente tem pode olhar para Israel e já ver uma preparação também para isso, né? A Constituição do Estado de Israel em 1948, a tomada de Jerusalém em 1967, né? Então tudo isso é um cenário profético sendo montado, né? E aí Jesus, logo em seguida, depois de ele falar da parábola da figueira, né? Que está falando sobre Israel aceitar Jesus como Messias, que vai acontecer na tribulação, ele fala sobre esse texto aí que o senhor falou, né? É interessante que esse bloco profético, né, que eu falei aqui, que tem a ver com arrebatamento, ele termina no versículo 44 dizendo, por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a hora que não cuidais é a outra característica do arrebatamento, né? A iminência. Ele pode vir a qualquer momento, na hora que ninguém está prestando atenção, enquanto a segunda vinda não. Tem sinais. Isso é muito importante. Nenhuma profecia falta se cumprir. É para Jesus voltar e buscar a sua igreja, né? É iminente, pode acontecer. A doutrina da iminência, ela é uma base para o arrebatamento, né? Então, ele vai vir, ele pode vir hoje, né? A gente pode desaparecer aqui, né? Pode ser hoje à noite, pode ser essa semana, pode ser qualquer momento. É claro que a gente sabe que existe um cenário geopolítico, né, mundial para a tribulação acontecer. Agora, a tribulação é iminente, a gente não sabe do dia nem a hora, pode acontecer a qualquer momento. Então, muitas pessoas ficam esperando algumas coisas acontecerem para elas... Ah, não, se isso não aconteceu ainda, então Jesus não vai voltar ainda. Mas pode ser a qualquer momento, é iminente. Pode ser a qualquer momento. Inclusive, algumas outras características da diferença entre arrebatamento e segunda vinda é que no arrebatamento Jesus vem como noivo da igreja. Mas na segunda vinda ele vem como rei e juiz. É diferente, isso mesmo. Né? No arrebatamento ele remove os crentes da terra pela transladação, né? Mas na segunda vinda ele remove os descrentes pela morte. Isso mesmo. Diferente. No arrebatamento Cristo vem para a sua noiva. Na segunda vinda Cristo vem com a noiva, né? que é a igreja, que é o Apocalipse 19, né? Quando ele vem com o olho com chama de fogo, na sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua cabeça muitos diademas. Eu sempre falo na aula o seguinte, diadema é a palavra no grego para coroa. E eu sempre falo sobre aquela questão dos galardões e das coroas, né? Que é outra palavra, Stefanos, né? Qual a utilidade de ganhar galardão e buscar coroas? A gente diz, bom, a gente não sabe, a gente não pode passar mais do que está escrito. Mas é possível sim, porque, se eu não me engano, não sei se é Apocalipse 6, eu não me lembro bem, é mais adiante, que os 24 anciãos, que é um número da tipologia da totalidade da igreja, né? 12 tribos de Israel, né? 12 apóstolos do Cordeiro, simbolizando o quê? O mistério que esteve oculto. Judeus e gentios, né? Que judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Aí Paulo fala para os gentios, porque é Cristo em vós a esperança da glória. Ele está falando aquilo que está em Romanos
quando ele diz que nós somos a oliveira brava que foi enxertada dentro da oliveira verdadeira, né? Isso mesmo. E quando ele está citando isso aí, né? Eu perdi agora a noção que eu estava falando. Falei da oliveira. Do diadema. Isso, do diadema, dos 24 anciões. E os 24 anciões simbolizam isso aí, essa junção da oliveira brava com a oliveira verdadeira, né? E os 24 anciões chegam diante do Rei dos Reis e diz: Tu, soberano Senhor, tudo é teu, né? Os céus, a terra e tudo que há, tudo é teu. Aí eles pegam as coroas que eles têm e depositam aos pés do Cordeiro. Então, o que isso nos traz de ideia? Que aquilo é uma simbologia falando que nós vamos receber coroas, mas nós que recebemos coroas, vamos depositá-las aos pés do Rei dos Reis, reconhecendo que tudo que nós temos e que nós Ele é o Senhor, né? Foi por causa dele. Aí é por isso que ele se orgulha de ser chamado seu Senhor, né? E ele põe aquelas diademas na cabeça. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 19, faz questão de frisar na sua cabeça muitos diademas. E eu gosto de falar na minha aula que muita gente, às vezes, no tribunal de Cristo, né, às vezes, não, eu só quero ser salvo, não quero ganhar coroa, não quero ganhar galardão. Essa falsa humildade, né? Mas imagina, aquela falsa humildade. Mas imagina, se você não ganhar nada, significa que você não vai ter nada para dar nesse momento. E agora imagina a vergonha, né? Tipo, todo mundo dando ali e você, poxa, ele deu a sua vida por mim e eu não vou poder oferecer nada para ele nesse momento de glória, de honra, né? Além de que coroa e galardão é prova de fidelidade, né? Então a gente se sente envergonhado não só porque a pessoa que está assim, né? Não só porque não dá nada, como também mostra patente para todo mundo que foi menos fiel do que os outros, né? Isso mesmo. É uma questão vergonhosa. Aí outras características, né? O arrebatamento, ele inicia a tribulação, que é um tormento para Israel. Mas a segunda vinda inicia o milênio, que é a restauração de Israel. Duas coisas diferentes, né? O arrebatamento é iminente, é inesperado, pode acontecer a qualquer momento. Mas a segunda vinda não pode acontecer antes dos 7 anos se cumprir, os 7 anos da grande tribulação. É importante frisar isso, né, pastor? Porque a segunda vinda, existem eventos que já estão pré-estabelecidos e pré-determinados que vão acontecer antes da segunda vinda, né? Que a própria Bíblia, ela já dá o tempo que vai acontecer. São uma semana, né? 7 anos. Que desde o pacto feito pelo anticristo com Israel, aí você já pode contar. Então as pessoas que ficarem na tribulação e elas verem o pacto sendo assinado com o anticristo assinando esse pacto com Israel, né? Elas podem contar porque vai durar 7 anos, aquele período, até a vinda de Jesus, né? Então a vinda de Jesus, a segunda vinda, ela já está pré-definida, pré-estabelecida. Já o arrebatamento não, ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento, não existe nenhum evento que vai preceder ele, né? Exatamente. Aí outras características, né? Isso que você falou, né? A primeira, o arrebatamento não tem sinal, mas a segunda vida tem muitos sinais. O arrebatamento é relacionado com a igreja, mas a grande tribulação é relacionada com Israel e as nações, né? Até um ponto importante aqui, Vinícius, que eu tratei, que eu já ouvi muita gente colocando aí coisas, uma misturada tão grande de informação, né? Pessoas dizendo, isso é o juízo sobre o Brasil, isso é o juízo sobre as nações. Aí eu digo, irmãos, eu respeito a opinião de todo mundo crê do jeito que quiser, né? Eu não quero confusão com ninguém, mas a gente tem uma prioridade com relação às nossas ovelhas, ao ministério que a gente participa e o meu próprio coração e que eu creio na palavra, né? Que é essa visão que nós estamos tratando aqui, não é verdade? E essa visão, e que está escrito na palavra, que eu entendo que é literal o que está escrito na palavra, deixa bem claro que no Velho Testamento, por não haver ainda tido a propiciação pelos pecados, Deus tratava com uma nação chamada Israel, e como eles não eram nascidos de novo e não havia propiciação pelos pecados individuais, o juízo vinha sobre pessoas que eram infiéis e vinha também sobre as nações. O juízo vinha sobre Babilônia, o juízo vinha sobre a Assíria, o juízo vinha sobre Israel. Mas quando Jesus pagou o preço, não só dos nossos pecados, mas como do mundo inteiro, e ele se tornou a propiciação de todos os pecados, o relacionamento agora na dispensação da graça é diferente. Qual é a diferença?
Deus agora não está trazendo juízo sobre as nações, ele está trazendo um relacionamento de salvação individual e também o juízo cai individualmente. Ananias e Safira, o rei Herodes, né? E tantos outros exemplos que a gente já ouviu falar, né? De juízo caindo individualmente sobre pessoas. Mas as nações não. Por quê? Porque o juízo reservado às nações só vai haver durante a grande tribulação, porque a igreja é retirada. Vai ser retirada. Então o relacionamento agora é como era na época de Israel, tá entendendo? Isso. Juízo individual, juízo sobre as nações. Isso é muito importante, porque não tem cabimento de ser um juiz. Ah, coronavírus é juiz. Que, na época eu citei isso também já. Na época das Olimpíadas no Brasil, diziam que tinham tido revelação que ia ter um juízo sobre o Brasil. Não teve juízo? Não teve. Na época da Copa do Mundo, em 2014, disseram que ia cair um juízo sobre o Brasil. Teve juízo? Não teve, irmão. Tantas nações são mais pecadoras do caos, né? Não é verdade, Vinícius? Não, eu concordo absolutamente. E assim, uma característica do juízo, né, de Deus, né, que vai, por exemplo, o juízo da tribulação, ele é um juízo de Deus, né, sobre a terra. Deus sempre livra o justo. Isso. Né? Por exemplo, lá em Noé, né, quando Deus ia derramar o juízo sobre a terra, que era o dilúvio, o que ele fez? Ele encontrou Noé, um homem justo, e sua família, e a primeira gota de chuva só caiu quando Noé e sua família estavam salvos. Né? Estavam dentro da arca. Sodoma e Gomorra também. Deus livrou Ló. Entendeu? O justo, Pedro chama o justo Ló, né? Que estava sendo no meio do procedimento libertino daqueles que estavam na sua volta ali, né? Do Sodoma e Gomorra. E o juízo sobre Sodoma e Gomorra só caiu depois que Ló saiu. Exatamente. E da mesma forma, o juízo sobre a terra só vai vir, sobre as nações, como o senhor falou, só vai vir depois que a igreja sair. Exatamente. Entendeu? Como foi nos dias de Noé, nós vamos estar dentro da arca, que é o arrebatamento. Isso, protegidos, né? O dilúvio da grande tribulação, não é isso? Aí, para finalizar, mesmo. Tem algumas outras coisas aqui, né? O arrebatamento é um mistério, ou seja, pode ser a qualquer momento, mas a segunda vinda ela é revelada no Velho Testamento, né? Outra coisa, no arrebatamento a terra não sofre mudanças, mas na grande tribulação a terra é restaurada no final com o milênio, não é isso? Depois, no arrebatamento, o mal, que é o anticristo, é liberado. Depois que a igreja sobe, o anticristo é liberado. Mas na segunda vinda, o mal, que é o anticristo, é julgado, né? Lançado no lago de fogo. No arrebatamento não há menção de Satanás, né? Porque a igreja é uma coisa, um trato com a igreja. Mas na segunda vinda, Satanás depois, no final, é acorrentado e preso por 1000 anos. No arrebatamento vem antes do dia da ira do Senhor sobre as nações. Mas a segunda vinda conclui esse dia da ira, né? Da vingança do nosso Deus, que é o que está escrito lá em Isaías, no texto que você citou. O arrebatamento é somente para os crentes, mas a segunda vinda é para todos, judeus e gentios, né? O arrebatamento é a bendita esperança da igreja, mas a segunda vida é a expectativa de Israel, né? Quando ele no final vão reconhecer o Messias e dizer Baruch Rabá, Bishem Adonai, e aí o Senhor vem conosco junto, né? E finalizando, o arrebatamento é desejado pelos santos, pelos crentes, mas a segunda vinda é temida por todos, né? Isso mesmo. Então, assim, é muito diferente, cara, é muito claro. Se a gente for literal na profecia, é muito diferente uma coisa da outra, não tem nada a ver. Não tem como confundir, né? Muito diferente. Mas assim, realmente, né, Vinícius, a verdade é que a gente só tem esse entendimento se a gente cumprir aqueles aspectos, né, que a gente fala na aula de escatologia lá no Rema. Que inclusive eu aconselho vocês literal, né? Se matricule, porque isso que a gente está citando aqui é só uma pincelada do que tem lá no Rema. Imagina, 7 dias de 2 aulas, de mais de 50 minutos, imagina, só falando desse assunto. É muita coisa. É bom, né? Demais. E a base é o que eu sempre digo, né, para a gente finalizar. Dispensacionalismo, interpretação literal das escrituras, e Deus tem profecia separado para judeus, gentios e a igreja. Aí a gente não mistura, fica tudo correto. Perfeito. Está terminando aqui, Vinícius, está dizendo que só tem 20 segundos. Eu queria que você se despedisse. Tchau, gente. Obrigado aí. Quero agradecer, pastor, pela honra. Foi maravilhoso.
Pessoal de Maringá, um abraço. Foi uma honra estar com vocês, viu? Uma honra é da gente, Vinícius. Que benção. Dá um abraço aí em toda a família. Seu Tá bom, pai, obrigado, seu irmão, todo mundo aí, tá certo? Pessoal, mais uma vez uma live maravilhosa. Amanhã estaremos de novo com uma live escatológica.